Boa noite, mais uma vez estamos na Fonte TV e hoje é uma noite muito especial, porque estamos aqui com a grande figura da história do nosso país, que é também um amigo meu pessoal, um homem intelectual, inteligente, que prestou um grande serviço. Quero desejar para você, Dr. Demóstenes Torres, uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, uma honra estar falando com você, Douglas, meu grande amigo. Dr. Demóstenes, qual é a sua formação acadêmica e quando o senhor começou a sua carreira na área do direito? Olha, eu me formei em 83 e advoguei de 84 a 86, quando eu passei no concurso para delegado de polícia, mas não cheguei a assumir, e promotor de justiça, né? E aí, como promotor, naquela época eu tinha muita carência de mestrado, doutorado, aqui existiam as especializações. Eu fiz 2 especializações, uma em processo penal e outra em direito penal. Então, eu acabei fincando meus pés nessa área penal, né? Mas promotor de interior acaba fazendo tudo, né? Direito consumidor era uma vertente nova, meio ambiente, quando eu fui procurador-geral de justiça, que eu acabei sendo, criei a Promotoria Ecológica Móvel, depois fui secretário de Segurança, né? Criei também várias delegacias, opções de inteligência, integração de Polícia Civil e Militar. E minha formação depois, como senador, foi fazer leis. Outro dia estava analisando com meus ex-assessores, foram 181 leis, que ou era iniciativa minha ou eu contribuí com alguma emenda, ou eu relatei, né? E isso fez com que também eu tivesse que estudar sempre o direito. Terminando, voltei ao Ministério Público, né? E agora estou retornando de novo ao Ministério Público e creio que me aposento brevemente para poder advogar. Como foi a sua experiência de procurador-geral do Ministério Público e como é coordenar os promotores em Goiás? Olha, quando eu entrei no Ministério Público, o representante do Ministério Público, o promotor, ganhava o que o juiz de direito descontava no seu contra-cheque, né, de imposto. E de imposto e outras coisas. Depois disso, nós fomos lutando muito para que o Ministério Público chegasse até onde chegou agora, né? Em plena igualdade. Mas, naquela época, nós já conseguimos um avanço salarial grande, o Ministério Público trabalhava só em meio andar do centro administrativo, nós conseguimos construir uma sede própria e todas as promotorias de justiça eu dotei, veja bem, naquela época com telefone, né, o celular estava começando a existir, aquelas impressoras, um automóvel para cada promotoria. Então, minha passagem pela chefia do Ministério Público, nessa área de, digamos, construção material do Ministério Público foi muito boa. E também, naquela época, estava em voga toda essa nova tendência do Ministério Público para defender o cidadão. Então, ou nós criamos, ou apoiamos a criação, ou modificamos, né, para fazer com que o Ministério Público tivesse expressão na área da cidadania, na área do meio ambiente, na área do consumidor, na área de controle externo da atividade policial. Então, foi um trabalho hercúleo, né? E que no Senado eu pude continuar ajudando o Ministério Público a transformar-se na potência que é hoje, né? Hoje nós temos novas instituições mais recentes, como o CNJ e também outras instituições a nível federal do Ministério Público. Isso contribui para o trabalho do magistrado e do promotor? Contribui. Inclusive, nessa reforma que houve em 2005, eu também tive a oportunidade de oferecer várias sugestões, inclusive na criação do CNJ e do CNMP. Foi uma emenda à Constituição, onde nós trabalhamos muito. O relator foi o senador José Jorge, que depois se transformou em ministro do Tribunal de Contas da União, e nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito bom. Há críticas, sim, em relação ao trabalho do CNMP e ao trabalho do CNJ. Acho que até excedeu a expectativa que nós tínhamos, que não era
esse controle quase que judicial, mas mais uma orientação para que o Judiciário e o Ministério Público agissem de uma maneira uniforme no país, mas, de qualquer forma, são hoje instituições que funcionam perfeitamente, né? Um faz parte do Judiciário, o outro outro está acima do Ministério Público, porque faz uma investigação plena sobre ele, e ajudei também muito a reforçar a advocacia na pública, né? E também a Defensoria Pública. São duas instituições diferentes, mas fortemente amparadas na defesa do Estado e na defesa do cidadão. E a Defensoria Pública, inclusive, também era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tive muito prazer em poder ajudar essa Defensoria Pública, que hoje faz um serviço hercúleo, tem atribuição de promover, inclusive, ações civis públicas, defender os hipossuficientes, quer dizer, os mais humildes, e tem cumprido com destaque essas tarefas todas. O senhor, doutor Demóstenes, ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública no estado de Goiás. Qual foi o grande desafio? O problema maior que nós tínhamos naquela época, digamos, era uma polícia ou duas polícias que não gostavam uma da outra, se rivalizavam, viviam nos bastidores mesmo, hostilizando e boicotando o trabalho uma da outra. E aí nós fizemos o quê? Colocamos essas duas polícias para trabalharem juntas, a Polícia Civil e a Militar, e também o Corpo de Bombeiro Militar. Isso deu um resultado fabuloso, porque nós podemos investir e economizar. Quer dizer, como a polícia cada polícia fazendo o seu papel, mas ao mesmo tempo se ajudando, nós conseguimos ter resultados expressivos na área de segurança. O serviço de inteligência foi melhorado, nós conseguimos descobrir muita coisa antes mesmo de vir a acontecer, e nós passamos a ter confiança do Ministério da Justiça, que passou a investir maciçamente nas polícias, na segurança pública do Estado de Goiás. Como também a Justiça fazia parte da Secretaria e o próprio DETRAN, nós tínhamos um controle desde a prevenção da criminalidade até a investigação e depois a recuperação dos detentos. Nós investimos em trabalho dentro dos presídios para que os presos pudessem se recuperar através do trabalho e também investimos na confiança do policial. Naquela época, um policial que enfrentava o bandido e trocava tiro com o bandido, ele tinha toda a assistência para poder enfrentar os processos judiciais, para não ser punido, a não ser que houvesse maldade ou excesso, ou qualquer outra forma de desvio, que isso era uma grande exceção. Então, os policiais confiavam em mim, sabia que eles tinham em mim uma pessoa que, se eles agissem corretamente dentro da lei, eles podiam confiar. E havia essa confiança em mim e em toda a equipe. Também tive ao meu lado homens e mulheres fantásticas, fantásticos, o Marcos Martins dirigindo a Polícia Civil, o Cleusomar dirigindo a Polícia Civil por um determinado período, o Coronel Leopoldo, o Coronel Efigênio, o Coronel Paulo, todos eles muito aguerridos, muito trabalhadores, lá na Justiça, nessa área de recuperação, tivemos a doutora Rosângela Magalhães, que, inclusive, pelo trabalho brilhante que fez, ela foi levada para o Ministério da Justiça, para trabalhar no Departamento Penitenciário Nacional. Então, havia uma sintonia, um trabalho constante e não havia repressão ao trabalho do policial. Hoje, um policial que enfrenta o bandido está praticamente aniquilado, e nós vamos ter que reverter essa situação, porque senão nós não daremos condição jamais à polícia para ter um trabalho isento. Atualmente, qual que é o grande gargalo da Secretaria e da Segurança Pública? Eu penso que
há uma dificuldade nesses crimes violentos, né, e até uma certa banalização quanto à progressão de regime. As pessoas que cometem crimes violentos ficam muito pouco tempo na cadeia. E não há investimento em presídio há muitos anos. Então, a cadeia, na realidade, virou um antro de ociosidade, os presos não trabalham e ali eles acabam solidificando essa vocação que têm para o crime, né? Há como fazer convênios com prefeituras para manter espaço limpo, iluminado, isso afugenta os delinquentes. Há como espaço para fazer com as igrejas, com as entidades beneficentes, atividades de recuperação de drogados, por exemplo, as igrejas, especialmente a evangélica, têm um trabalho de recuperação muito grande dentro dos presídios e construir espaços mesmo adequados, porque os presos, apesar de ter cometido um delito, eles são gente, eles não podem ficar, né, amontoados, tratados como escória, porque dali só saem para cometer novos delitos. Então, a possibilidade de recuperação em presídio, ela é muito complicada no mundo inteiro, não é uma coisa matemática, como muitos pensam. Olha, se essa pessoa for bem tratada, se ela tiver um espaço, se ela tiver trabalho, ela vai sair de lá recuperada. Não é assim, né? Mas, se não for assim, a situação é muito pior. Então, nós devemos fazer, sim, um investimento grande também em recuperação, em repressão e em recuperação. E temos que criar, eu até iniciei esse trabalho, por exemplo, nos crimes sexuais, né? Onde eu pude também tratar de todos esses crimes de pedofilia. As penas são muito altas, né? Então pode chegar até 30 anos, dependendo do crime. A progressão é muito dificultada. Então, para aquele que comete crime sexual, né, estupro de vulnerável, estupro, qualquer dessas modalidades, né, definidos nos crimes contra a liberdade sexual, as pessoas que cometerem um crime hoje pensam duas vezes, porque vão ficar um bom tempo sem poder ver a luz do sol. Eu trabalho com a instituição e nosso público são crianças de 10 a 15 anos. O ECA também é muito recente na área do direito. O ECA avançou na proteção desses menores. Por exemplo, esse final de semana eu tive uma situação de exposição de adolescentes a constrangimento. Como nós podemos ver perante o ECA esse avanço? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma grande evolução em relação ao que nós tínhamos no passado, que era chamada legislação menorista, né? Com isso, o principal aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente dotar essas crianças e esses adolescentes de meios de proteção. Só que, como tudo que se faz no Brasil, as coisas acabam ficando pela metade, né? Ainda bem que existem instituições como a sua que trabalham nessa proteção. Mas, por exemplo, né, na questão do estudo, né, era preciso ter uma obrigação de que também o chamado segundo grau ou estudo intermediário fosse tudo em tempo integral para que esses menores ficassem o tempo todo na escola. É uma proteção, inclusive, contra a delinquência. Eles não estarão na rua, né? Uma vez que não se pode trabalhar, e é bom que seja assim, exceto nos casos em que a pessoa vai ajudar a família com determinadas regras, podendo estudar, né? Eu acho que isso é fundamental que tenha para ocupar o espaço onde a pessoa não está trabalhando naquele momento, que ela esteja estudando. Claro. Né? Ela não pode ficar de uma maneira ociosa, porque se a família não cuidar, se o Estado não cuidar, uma pessoa, um delinquente vai tomar conta dessas crianças. Né? E elas são muito atrativas, por quê?
Porque quando os crimes acontecem, você pode despejar nas costas dessas pessoas, né, desses menores, a prática dos delitos, que é o que grandemente fazem esses marginais, que especialmente em crimes que envolvam tráfico de drogas, né? Então, agora, ainda não se acostumou, não se evoluiu nessa preservação de imagem, né? Que é o que você relata. Então, é melhor proteger do que expor, porque quando uma pessoa se torna maior, já exposta quando menor, a tendência de se transformar em delinquente é ainda maior. Porque, eu já fui achincalhado lá atrás, né? Então, é óbvio que precisa mesmo de uma legislação mais rigorosa. Eu até sou a favor de que essas internações durem por mais tempo. Em determinados casos, né, onde a pessoa tenha consciência, né, de delinquir mais cedo, você pode até reduzir essa maioridade penal. Mas, no campo da punição, você pode trabalhar sim. Mas o ideal seria prevenir para que essas crianças e esses jovens jamais pudessem ocupar isso. A área do direito é muito ampla e o senhor, como intelectual, a gente precisaria de uma série toda de televisão para discutir esse tema com o senhor. Mas as pessoas querem saber também, e principalmente do Demóstenes. E qual balanço o senhor faz da sua passagem desde 2002 até o final do seu primeiro mandato de senador? Olha, de 2002 a 2003, que eu fui eleito em 2002, assumi no dia 1º de fevereiro de 2003, até 31 de janeiro de 2011, né? Eu acredito que foi um trabalho muito fecundo, né? Como eu disse, nós tínhamos... discuti outro dia com a minha assessoria, encontramos 181 leis que eu pude ajudar, né, o Brasil a melhorar. Por exemplo, a lei do ficha limpa, né, que impede que pessoas condenadas em segundo grau continuem atuando na política, são inelegíveis por um tempo muito grande. O divórcio direto, antigamente você tinha que fazer o que se chamava de desquite, uma separação anterior, para depois fazer o divórcio. Você não podia fazer em cartório, hoje já pode, se não tiver filhos menores e não tiver bens, ou tiver acordo para partilhar esses bens. Isso dava um dinheiro muito bom para a banca de advocacia. Mas nós fizemos essa lei justamente para poder facilitar a vida das pessoas que queriam se separar, né? Os crimes sexuais, esses crimes todos, essa legislação toda do Código de Processo Penal, por exemplo, as medidas alternativas à prisão, que hoje são largamente empregadas. Antigamente você tinha só prisão ou só soltura, né? Hoje você tem monitoramento eletrônico, você tem fiança, você tem apresentação em juízo a cada mês, você pode tirar o passaporte da pessoa em risco de fuga para viajar. Então, você tem uma série de medidas, suspensão do serviço público, né? Com certeza. Acredito que o senhor está esquecendo, o senhor presidiu a CCJ, né? Sem dúvida. Eu acho que foi um trabalho que balançou o Brasil, o senhor na CCJ. Dúvida. O que o senhor pode dividir com a gente? Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eu fui sempre membro lá e não fui, ou melhor, fui presidente nos últimos 2 anos, 2009 e 2010, desse primeiro mandato, né? E lá eu pude, primeiro, ser o maior relator da história do Senado. Eu relatei quase 2.000 projetos, processos, requerimentos. O objetivo era realmente enxugar tudo aquilo que estava parado há vários anos. E consegui. Discutir e colocar em prática, né, uma série de medidas que foram tomadas até a posteriori, mesmo depois que eu saí, como a delação premiada, a legislação sobre crime organizado, né, sobre interceptações telefônicas.
Então, de uma maneira geral, foi algo muito vibrante naquele período, né? Nós conseguimos trabalhar tudo que foi colocado de relevância e de importância ali. Quem é o político que inspira o senhor? Olha, é uma boa pergunta, viu? Mas, assim, o político que eu mais gosto, acho que foi o melhor político da história do Brasil, até porque era muito preparado, era um homem muito generoso, morreu fora do Brasil, no exílio e sem muitas posses, Dom Pedro II. Ele pegou o Brasil quando ainda era menor, foi muito ponderado, sempre fez acordos, os seus gabinetes, quando entravam em ebulição, ele dissolvia, né? Foi um parlamentarismo riquíssimo na história do Brasil, né? E ele conseguiu levar o país até, digamos assim, até o fim. Foi deposto por um golpe militar, que se chamou Proclamação da República, né? No momento em que ele tinha mais expressão popular, porque ele tinha acabado de fazer a abolição da escravatura através da sua filha, Princesa Isabel. Mas era um homem que tinha leitura, que patrocinava pessoas para que pudessem estudar fora, cientistas, artistas, e tudo com o próprio bolso, né? E isso acho que o transformou no maior político da história do Brasil. E algum senador que o senhor admira? Admiro muito os senadores. O senador Marco Maciel, que hoje, infelizmente, está com o mal de Alzheimer, né? Era um homem muito culto e que eu tinha a oportunidade de conversar muito com ele a respeito de tudo, da história. O homem que mais me deu valor e me prestigiou no Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, né? Ele gostava muito de mim, como se eu fosse um filho para ele. Eu gostava muito dele também, né? Foi ele que me preparou para sucedê-lo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Alguns senadores são realmente admiráveis, como Tasso Gereissati, né? É um homem que entende de economia como poucos e é muito especial, né? Ele até disputa, talvez, se houver eleição indireta no Brasil, ele é um candidato forte, mas talvez perca para o fisiologismo, né? Ele não é fisiológico. O homem mais preparado que eu encontrei dentro do Senado em todos os tempos foi o senador Aloysio Nunes Ferreira, muito preparado intelectualmente, com muita vivência, uma pessoa extraordinária, hoje é ministro das Relações Exteriores. Então, assim, dentro da política brasileira, existe muita gente que você tinha condição de admirar. Também tive a oportunidade de conviver com o Itamar Franco, era outro político, podíamos até ter divergência de opinião, mas era um político que realmente prezava o Brasil, né? Queria ver esse país adiante. E não tem ninguém bobo dentro do Senado, né? Sarney, que é uma pessoa que pode não ser muito popular, mas é intelectualmente muito preparado, né? Nós dividimos a mesma opinião. Para mim, o senador Sarney, de vigor político, é o grande político nacional, 60 anos, ininterruptos de mandato. Exatamente, né? Então, muito vigor. E ele tem uma expressão literária muito grande. Ele tem uma certa frustração, e eu acho que nisso ele tem razão, porque todo mundo reconhece no Fernando Henrique o homem que reergueu a economia do país, o homem que acabou com aquela hiperinflação, acabou com os espetáculos na economia, colocou o país nos trilhos, né, econômicos, promoveu um desenvolvimento sólido. Mas o Sarney gostaria, e eu acho que ele tem razão, de ter passado para a história como o homem que, vindo da ditadura militar, né, fez a transição. Fez essa transição. Foi o homem que
querendo ou não, suportou tudo, renunciou a 1 ano de mandato, ele tinha direito a 6, acabou ficando com 5, né? Então, ele gostaria de ver reconhecido, se ver reconhecido como homem da transição do regime autoritário, militar, para o regime democrático. Mas assim, houve vamos dizer, uma incompreensão grande nesse aspecto em relação a ele, porque devido ao turbilhão que foi a vida dele toda, sempre muito antipatizado, então acabaram não reconhecendo isso, que eu acho que o Brasil deve a ele. E talvez também a questão do Tancredo, como toda a esperança popular naquele momento foi depositada ao Tancredo, muitos enxergam, e de fato não é culpa do Sarney, mas enxergam como se ele tivesse usurpado o lugar da história do Tancredo. Sem dúvida. E o Tancredo, todos sabem também da lealdade que ele tinha, né? O homem que, quando Getúlio suicidou, ele estava dentro do palácio, né? Getúlio deu a caneta para ele, a caneta que o acompanhou e tudo mais, a carta testamento, que possivelmente tenha sido redigida anteriormente por outra pessoa. Mas o Tancredo era ministro da Justiça naquele momento. E mesmo sabendo que se não houvesse o suicídio, Getúlio seria deposto naquele dia, ele estava dentro do palácio com fidelidade para acompanhar toda essa trajetória que, ao fim, ele acabou sendo um protagonista. Primeiro nisso, depois como primeiro-ministro nessa experiência parlamentarista que houve quando o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart assumiu a presidência, né? Ou queria assumir e acabou assumindo, mas ele estava fora na China e foi feita logo uma emenda para se transformar o Brasil num parlamentarismo. Nessa curta experiência ele chegou a ser primeiro-ministro por um tempo. Por quê? Porque ele sempre foi um conciliador. Tanto é que a história o premiou quando veio a abertura, a eleição indireta. E houve um racha no regime militar, né? E quando resolveram que poderia ser realmente um civil, é o homem que conquistou, inclusive, grande parte dos arenistas, né? Que apoiava duramente o regime militar, foi o Tancredo Neves, e vários militares e tudo mais. E uma coisa interessante, que depois eu acabei descobrindo, veja só o que é a história. No apartamento onde eu fui morar em Brasília, era o local onde aconteciam as reuniões para fazer com que o Tancredo fosse presidente e houvesse uma transição pacífica do regime militar para o civil. Lá morava o Marco Maciel. E ali, isso Marco Maciel me disse, depois lá se reuniam Marco Maciel, Jorge Bornhausen, o PMDBista que acabou sendo depois ministro da Justiça, ministro do Supremo, Paulo Brossard, né? Vários expoentes do regime militar, José Sarney. Por quê? Porque aquele era um lugar insuspeito, vamos dizer assim, entre parênteses, para conspiração, né? Para boa conspiração. E que acabou fazendo com que Tancredo Neves fosse eleito. Nós caminhamos para o final do nosso primeiro programa. Nós vamos gravar 2 programas, tamanha envergadura do Dr. Demóstenes, que também dá uma das suas primeiras entrevistas após algum tempo. E agradecemos a Eu que lhe confiança. agradeço, Douglas. Mas queremos saber, e não podemos fugir ao tema, como o senhor recebeu a decisão do STF de dar como nula todas as provas que a Polícia Federal utilizou para te incriminar? Olha, desde o primeiro momento eu dizia que aquilo não era absolutamente nada. Eu era amigo do Carlinhos Cachoeira e sou amigo dele até hoje. Não iria abandoná-lo depois de tudo que aconteceu, né? Óbvio que nós não temos aquela proximidade de antes, mas era só uma amizade. Então, tudo aquilo que eu disse acabou se comprovando. O Ministério Público fez uma perícia dizendo que meus bens eram inferiores àquilo que eu podia ter. Nunca houve uma acusação contra mim de desvio de dinheiro da Petrobras, Eletrobras, hospital, asfalto, nada. Né? Mas naquele momento se criou um turbilhão, até porque eu era o único. E óbvio que eu tinha feito inimigos dentro do Senado, pessoas que não gostavam da minha atuação. E, havendo escorregão, aproveitaram para me passar a rasteira, né?
Eu resolvi não renunciar, resolvi ficar até o fim, e com isso acabei sendo cassado e me tornando inelegível até 31 de janeiro de 2023. Agora, com essa decisão do Supremo, isso vai fazer com que tudo aquilo que existia juridicamente caia. Já caíram 2 ações que tramitavam no Tribunal de Justiça do Estado, as ações civis públicas vão embora, o processo trabalhista, o processo administrativo que tem no CNMP também vai embora. Sobra o do Senado, porque já está consolidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Senado pedindo para que me devolvam o mandato e a possibilidade de eu me candidatar novamente, a elegibilidade. E depois disso, se o Senado me der, bem. Se não me der, eu vou ao Supremo, no mesmo juiz que foi o relator, e lá ganhei por unanimidade, 5-0, né? Então, eu vou ao mesmo juiz para que me devolva o que de mim foi injustamente tirado. Muito bem. Que o senhor continue tendo saúde, muito sucesso, né? E que espero que também aí no coração o senhor, nesse momento, esteja com a alma lavada. Como diria o Odorico Paraguaçu, com a alma lavada e enxaguada. Muito bem. Quero que o senhor dê uma boa noite aos nossos telespectadores e pode ficar à vontade. Boa noite, uma honra estar aqui. Muito obrigado ao Douglas pelo convite. É um prazer. O Douglas é uma pessoa que eu sempre quis levar para a política. Eu espero que, se um dia eu retornar, que ele esteja aí para fazer também o bem para todas as pessoas, como ele faz. Ele é empresário, mas trabalha muito nessa área de assistência social, tem muita vocação para isso, tem um bom coração, e isso é importante porque nós precisamos, além de gente honrada na política, gente de coração tranquilo, pacífico, para poder levar adiante as reformas que o Brasil necessita. Não vai ser com raiva, vai ser com talento que nós vamos mudar. Muito obrigado. Boa noite.